Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus e seus exemplos. Hoje abordaremos o tema A Escolha do Espírito, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. E recebemos a nossa irmã, Karina Kissini, trabalhadora do movimento espírita, para nos abrilhantar com o diálogo deste tema. Seja bem-vinda, Karina. Olá, Vanderlei. Olá, os queridos internautas. Sempre uma alegria imensa estarmos aqui em mais um programa Palavras Consoladoras. Nós estamos numa expectativa muito grande e recentemente com a notícia de que nós vamos passar para uma Terra, um orbe de regeneração, mas isso demorará um pouquinho. Por enquanto, para que possamos embasar nosso tema, gostaria que esclarecesse, Karina, a diferença entre prova e expiação. Vamos lá, então, vamos pensar um pouquinho. A prova são testes que a vida nos oferece com o objetivo de nós despertarmos para o desenvolvimento de algumas virtudes. Nós temos provas todos os dias, desde que nós levantamos, nós somos provados. Por quê? Porque a vida, a convivência nos oferece situações em que a gente tem que dar o testemunho do nosso aprendizado, da nossa mudança de comportamento, da nossa melhoria. A expiação é algo mais sério. Por quê? Porque ela advém de uma falta mais grave cometida numa existência pretérita, em que o espírito muitas vezes pede ou não, que depois nós vamos falar sobre isso, um gênero de uma expiação em que ele pode resgatar, através do arrependimento, males cometidos em outras vidas. Toda a expiação, ela serve como prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, são coisas diferentes. Como nós somos espíritos transitórios, espíritos imortais, nós somos passageiros aqui. Nós estamos num período de tempo que tem com a finalidade, com o objetivo, a nossa reforma, a nossa melhoria, enquanto espíritos nesse processo evolutivo. Então, essas provas e as expiações pelas quais nós tenhamos que passar são muito importantes para que nós possamos desenvolver muitas virtudes. E também são importantes para que a gente possa sanar erros que tivermos cometido em existências pretéritas. E nesse contexto, Karina, tem o espírito, antes de renascer, escolher as expiações ou provas terrenas e suas características físicas? Isso depende muito do merecimento do espírito. Há muitas reencarnações que são reencarnações compulsórias, em que o espírito ele não tem condição nenhuma de escolher o gênero das provas ou da expiação pela qual ele irá passar. E isso vem todo um planejamento por parte dos benfeitores amigos, que vem, então, auxiliar aquele espírito para que ele possa enfrentar uma determinada expiação aqui nessa existência física, mas que ele não teve nenhum acesso à escolha do gênero das provas. E isso pode acontecer muitas vezes com espíritos que, em outras vidas, praticaram muito mal e que não têm condição ainda de escolher
as provas pelas quais ele irá passar. Então, isso, a espiritualidade é que planeja essa nova reencarnação. Mas há alguns espíritos que, por merecimento, eles têm condição, sim, de escolher o gênero da prova pelo qual vai passar, pela expiação, inclusive o planejamento do corpo físico, a família. Por quê? Porque eles já têm um mérito e a espiritualidade, Deus, na sua infinita misericórdia, concede a esse espírito a condição de fazer determinadas escolhas. Então, isso é muito variável, depende muito da condição, depende muito do merecimento, depende muito das vivências daquele espírito. Então, não dá para a gente dizer que há uma regra, não. Existem variantes nesse processo. Essas variantes, o que a gente poderia, num sentido mais alegórico aqui falando, exigir que, no plano espiritual, que a gente fosse pagar uma quantidade de provas, que a gente conseguisse evoluir num sentido mais rápido? Poderíamos sim ter uma série de provas que fariam com que a gente evoluísse mais rápido, mas tudo é feito em doses homeopáticas, porque Deus nos conhece em profundidade e Ele sabe até quanto a gente pode suportar uma determinada prova, um determinado testemunho. Então, a cada um é dado conforme o quanto ele consegue suportar. Então, muitas vezes na espiritualidade, que é quando nós temos uma visão mais dilatada da vida, e porque quando a gente está encarnado, a gente tem uma redução, a gente não lembra daquilo que a gente prometeu. Então, a gente não sabe, nós somos provados, a gente não entende nem por que aquilo está acontecendo na nossa vida. Mas na espiritualidade, com essa visão dilatada, aí a gente promete mundos e fundos e pede que a gente tenha uma determinada doença, uma determinada problemática, receba um filho difícil, um companheiro difícil, uma companheira difícil. Aí a espiritualidade estuda aquele caso, e aí eles vão analisar se procede ou não, e aí eles dizem, não, só um pouquinho, Karina, tu não vai conseguir suportar numa existência física tudo isso. Então, eles abrandam, eles dão um fardo mais levezinho para que a gente possa carregar e cumprir. Mas é interessante que todos nós reencarnamos para o sucesso. Ninguém reencarnou para falhar. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade, elas acham difícil a existência física, mas tudo nos é dado, nos é concedido na medida das nossas forças. Nós é que nos afastamos de Deus e a gente se rebela contra Ele. E aí a gente acaba que sofre e não cumpre aquilo que nós viemos em tarefa. No capítulo 12 e 13 do livro Missionários da Luz, nós temos uma elucidação magnífica sobre esse, vou chamar aqui, hipoteticamente, de protocolo de renascimento. Mas ele dá ali todos os genes, a composição, como vai ser o corpo físico. Então, tem todo um processo que é muito bonito, esses 2 capítulos, porque aí a gente vê o grande trabalho que nós damos para o mundo espiritual para compor essa dualidade do corpo com o espírito e essa passagem, então, que nós vamos fazer transitoriamente, como bem colocaste, no orbe terreno. Tu poderia compor um pouco mais sobre essa abordagem que nos traz o livro Missionários da Luz? Na realidade, tudo que nós passamos é planejado, espiritualmente falando. Então, nada acontece ao acaso. Tudo tem um propósito, tudo é divinamente estudado, com vistas a que a gente cresça, que a gente evolua.
Então, a espiritualidade trabalha incansavelmente a nosso favor. E eles sabem, eles nos conhecem, eles sabem as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Então, o corpo físico é planejado, a família é planejada, tudo é planejado, o lugar onde a gente vai reencarnar é planejado. E vejamos o quanto é importante que nós façamos a nossa parte nesse processo todo. Porque nós temos que dar valor a todo esse trabalho de que chega a ser até uma obra de engenharia que a espiritualidade faz para nos trazer de retorno à Terra. Então eu sempre digo que a gente não veio aqui a passeio, a gente veio aqui com o objetivo da nossa evolução. E felizes aqueles que aproveitam esse projeto reencarnatório para crescer espiritualmente falando. Aí nós também podemos entrar numa seara que nos é proporcionado, então, nessa reencarnação, assim como em outras, o que Allan Kardec nos elucidou como o livre-arbítrio. Então, nós somos soberanos sobre as nossas decisões. E o que plantamos, colhemos. Então, também é a escolha do espírito dele passar por algum pedido que ele fez para transitar, seja prova ou expiação, nesse orbe terreno, e que possivelmente ele tenha esquecido, né, de fazê-lo. E eu me recordo aqui, Chico Xavier perguntado uma vez se ele entendia que era, vamos dizer assim, mais fácil desencarnar ou reencarnar, ao que Francisco Cândido Xavier responde com humildade, dizendo que seria muito mais difícil desencarnar. E perguntado por que, ele diz que ele não sabia qual era a missão dele e as tarefas que ele tinha na Terra. E lá, do outro lado, de retorno ao plano espiritual, ele teria que prestar conta, não com Deus, mas com ele próprio. Isso é uma grande verdade, porque nós estamos aqui na Terra para nos auto-iluminarmos. Eu sempre eu penso assim, né, pelos estudos que a gente tem da doutrina espírita, o que acontece? Quando nós estamos reencarnados, se a gente está no escuro, a gente acende uma luz, pega uma vela. Quando a gente volta para a espiritualidade, nós temos que voltar com a nossa luz. E isso é que faz a diferença, porque as coisas não são como a gente, não atende aos nossos caprichos. Há sempre aquela frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Então, esse retorno à espiritualidade é um retorno conosco, com aquilo que nós fizemos dessa oportunidade abençoada que é a nossa reencarnação. Muito bom, Karina. Eu gostaria, nós estamos chegando já ao final do nosso programa, e eu gostaria que tu colocasse aí aos nossos ouvintes as tuas considerações finais aí, ok? Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui debatendo temas tão importantes como essa questão de provas e expiações, e sempre lembrarmos que nos nossos testemunhos, nas nossas dificuldades, nós nunca estamos sós. Nós sempre temos o amparo da espiritualidade e que nos conforta e que nos esclarece nesses momentos difíceis. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós nos liguemos a eles através da prece. Então, que nós oremos mais, que nós busquemos mais essa autoiluminação, que ela se dá à medida em que nós vamos enfrentando as nossas provas e as nossas expiações. E todos nós reencarnamos para sermos bem melhores. Muito obrigado, Karina. Vale aqui um comentário final, que não podemos nos esquecer, assim, de que é preciso abraçar a cruz
das provas indispensáveis à nossa redenção, e burilando com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão, de trabalho infatigável do bem, se aspirarmos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Foi um privilégio ter estado com vocês e até o próximo programa.